No mundo em que nós estamos percebendo, em todos os lugares, todo mundo ficando meio louco, é isso mesmo? A gente está falando tanto sobre saúde mental ultimamente, mas hoje nós vamos falar sobre a saúde mental na escola. Sempre falamos na parte de professores, mas e os alunos? Será que também sofrem com a saúde mental? Olá, tudo bem com você? Eu sou Angélis Ariadne e eu estou mais uma vez aqui para conversar com você sobre um assunto interessante, um assunto que está em voga, um assunto que está bastante debatido entre as pessoas, mas que nós precisamos saber a fundo o que é isso, o que acontece, de onde vem, o que nós precisamos fazer para melhorar. Eu não vim sozinha, eu trouxe duas convidadas muito importantes na minha vida, pessoas que eu convivo, que a gente de vez em quando conversa aí sobre o trabalho, né? E a amizade também. Eu quero apresentar para vocês a Bárbara Franz, que está aqui. Olá, pessoal, tudo bem? A Bárbara, gente, a gente convive bastante, né, Bárbara? Sim. A gente canta junto, a gente convive junto, trabalha junto, mas tem muita gente ali, Bárbara, que não te conhece. Então eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas saberem quem é a Bárbara. Bom, olá, pessoal, meu nome é Bárbara Franz, agora eu estou usando mais o nome do meu maridão, né, Bárbara Mello. Eu sou professora na rede privada de ensino, já tenho 8 anos, esse é o 9º ano de sala de aula, dando aula para os adolescentes aí de 11 a 17 anos. E recentemente não, nos últimos 3 anos, temos atendido também alunos em domicílio, né, dando aulas particulares, dando essa atenção um pouco mais especial, mais de perto. E isso tem dado experiências, né, oportunidade de conhecer contextos diferentes e histórias diferentes também, né? Do que a gente vê em sala de aula, né? Na sala de aula a gente conhece ali por um todo, mas quando a gente está com a família é diferente, né, Bárbara? Com certeza. Estar no dia a dia do aluno, ver como que é o relacionamento em casa, né? Qual é o contexto social em que ele vive, muda totalmente a nossa perspectiva, né? A nossa visão dessas pessoinhas que estão nas nossas mãos. Verdade. E para conversar com a gente, também tem aqui a Eunice Teodora. Tudo bem? Tudo bem. Olha, a gente conhece ela como Nicinha, Isso. né? Mas, Nicinha, as pessoas que não te conhecem, quem é a Eunice? Fala aí do seu trabalho, que é tão importante pra gente, a sua vivência, a sua experiência profissional. Quem é a Eunice? Eunice Teodora é mãe, né? Esposa, também é uma missionária e psicóloga, psicopedagoga. Também sou formada sou historiadora, né? Minha primeira profissão foi na sala de aula também. Por um tempo as pessoas me conheciam como professora Nicinha, né? Mas há 17 anos eu estou no sistema penitenciário. Fui agente penitenciário e há 12 anos como psicóloga do sistema penitenciário. Hoje eu atuo no fórum, na audiência de custódia. Bom, meninas, nós estamos vivendo um mundo cada vez mais difícil, né? A gente está percebendo isso durante os anos que vão se passando. Bárbara, você que trabalha diretamente na sala de aula, nós estamos falando hoje sobre problemas mentais que também, né, afetam a sala de aula. Porque a gente fala, às vezes, de problemas mentais só na parte profissional. Uhum. E a gente esquece que aluno também é ser humano. Com certeza. Né? Você tem percebido um comportamento diferente nesses últimos anos dos alunos? Olha, Angélis, a gente consegue perceber um aumento nos casos de ansiedade e depressão. Cada dia a gente tem alunos que às vezes não aparentam ter esses problemas inicialmente, e aí de repente você descobre que eles estão tendo problema com automutilação, e eles estão sofrendo. Às vezes um aluno que é alegre um dia, no outro dia ele chega tá meio tristinho. E cada dia é mais importante esse olhar, né? Esse olhar para a pessoa, não só como um aluno que está ali para ouvir o que você está falando, mas principalmente tentando compreender ele como um indivíduo que tem uma história, né? Que tem sentimentos, que tem emoções. Em várias capacitações que a gente participa, o que eles têm mais enfatizado é que no mundo dominado por IA, né, o diferencial que a gente tem como professor é justamente o ser humano, né, essa capacidade de conseguir se conectar com o outro, de enxergar o outro como um indivíduo, e que essa conexão é o que vai fazer a maior diferença na hora do aprendizado. Não é mais
necessariamente a palavra que você usa, né, ou o recurso audiovisual, mas é a capacidade de se conectar com a outra pessoa. E é interessante que cada dia parece que a gente está perdendo mais essa capacidade, né, Nicinha? Exato. Nicinha, você que é psicóloga, trabalha... eu sei que você trabalha em várias áreas, mas você tem visto isso também. Teria como você, de uma forma bem simples, explicar pra gente essas comorbidades, esses problemas que aparecem na saúde mental? Quais são os mais comuns que a gente observa? Bom, como eu também já fui professora, né? Então, mas eu dei aula até de 98, já faz tempo. Não fala. De 98 até 2004. Então, e era nessa fase de adolescente também, né? Peguei poucos meses com crianças do ensino, na nossa época, falava, né? Ensino fundamental. Mas nós percebemos a diferença comportamental, né, das crianças, né, dessas décadas passadas com as de hoje. Então, isso é nítido, não estou em sala de aula, mas a gente convive com crianças no ambiente que a gente lida, né, tanto na igreja, quanto filhos que a gente tem, então a gente acaba frequentando o ambiente escolar também, por essa questão. Então, você percebe que hoje em dia as crianças elas estão trazendo situações que anteriormente a gente não percebia. Poderia ter, mas não era tão perceptível quanto hoje. Por exemplo, a ansiedade, né, a depressão, do bullying, do TDAH, do autismo. Então, tudo isso também cresceu muito nesse momento. Há um questionamento. Será que agora que cresceu ou agora nós temos mais recursos para fazer o diagnóstico? E que antigamente também já existia. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu também tenho, né? Então, pode falar. A minha opinião, eu creio que aumentou. Entendeu? Nós estamos num mundo totalmente acelerado, né, do que na nossa época. O ambiente hoje é diferente. Na nossa época, a gente ia para a rua, a gente corria na rua, né? Gastava energia, né? Conversava com as outras crianças. Hoje em dia, as crianças já estão mais isoladas. O número de crianças nas famílias já era maiores. E isso também já ajudava no relacionamento interpessoal, a lidar com as suas frustrações, lidar, né, com o ambiente, a vivência. Hoje, nós, famílias menores, muitas casais têm um filho apenas. Então, essa criança vai ter essa vivência em outro ambiente, que talvez não é um ambiente tão favorável, tão amoroso, vamos dizer assim, tão acolhedor quanto a família. Então, ele vai começar a se relacionar com outro dentro de um ambiente escolar, por exemplo. E o tempo que ela permanece nessas outras comunidades também é curto, né? Dentro de casa, você tem ali o dia inteiro com os irmãos, com os primos. Ao meu ver, por exemplo, na minha época, eu entrei na escola com 7 anos. Não entrava-se antes. Hoje, com 2 anos, já tem que ir para a creche, né? Já tem que ir para a creche. Então, dos 2 aos 4, os pais têm, que é quase que obrigado levar para a creche. E dos 4 em diante, é obrigatório já ir para a educação infantil. Então, você vê o quanto adianta essa parte, coisa que na nossa época não. Então, a gente passava mais tempo com a família, com os nossos irmãos, né? Aquela relação. E quando a gente ia para a escola, a gente já tinha uma certa estrutura, pelo menos, né? Para lidar. Mas, infelizmente, o mundo moderno, a gente tem que sair para trabalhar. Tem muitas mães que levam a criança já com 6 meses, que é quando acaba a licença maternidade. Outras são 4 meses apenas de licença, e a criança já vai para esse ambiente. Então, e a gente sabe que a criança, até ali, no seu período, ela e a mãe é uma coisa só para ela. Ela se vê assim. E, de repente, nesse período, ela tem essa ruptura. E isso, por si só, vai gerar futuramente uma ansiedade, né? Então, ela tem essa trauma, que acaba sendo um trauma. A gente não vê, é invisível, isso é no psique da pessoa, dessa separação dela da mãe. O momento que era para ela ter apego ali, né? Para ter o ninho ali, completa, todo o seu desenvolvimento. Porque o desenvolvimento infantil ele tem as fases, né? Sim. Então, tem a fase em que ele acha que ele e a mãe é um corpo só. E aí que nessa fase ela tem que desligar e ele ir para um berçário, então é que a criança já vai trazer essa angústia, porque ela sofreu esse trauma, isso é traumático, né, a ruptura, e isso vai ser sentido ao longo da vida e muitas vezes na vida adulta. Né? Os mais comuns, né, ansiedade, depressão, o distúrbio alimentar, né?
E a gente sabe que isso é algo que, uma resposta de algo que está acontecendo. Onde, Bárbara, você acha que começa todas essas doenças mentais, essas problemáticas que o aluno chega na sala de aula? Porque o aluno, ele não desliga, ele não, agora eu vou deixar aqui a parte de filho e meus problemas e vou para a escola. Não tem como. Ele carrega todos os seus problemas para dentro da sala de aula. Chega lá na sala de aula, nós temos 25, 30 alunos. Isso. Cada um com uma ou mais problemática, entendeu? Problemáticas. Então, assim, a gente fica pensando, como que eu vou conseguir dar aula? Quando você olha lá o rostinho, você vê que tem alguma coisa diferente, né? Geralmente, adolescente tem já né? o jeitinho de ficar meio que excluído, meio que tampa o rosto. Ou o pessoal que ama um jaleco, né? Agora é um capuz, meu pai do céu. Porque, assim, nós sabemos que a adolescência já é por si só difícil, porque é muito hormônio, eles estão tentando entender as suas emoções e tal, mas eu falo assim, com as doenças mentais está tudo muito mais difícil. E tem professor que não consegue ter esse olhar. Quando você não consegue ter esse olhar para a parte de ser humano, separar a disciplina de ser humano, eu acho que não chega. A disciplina não vai chegar. Porque você não alcançou aquele coraçãozinho ali, sabe? Eu sempre fui uma professora de primeiro me conectar com o ser humano, aluno, quem é ele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Conhecer os meus alunos de verdade, brincar com eles, porque eu preciso conhecer e entrar dentro da confiança deles. Quando eu consigo entrar dentro dessa confiança, eu posso ensinar o que eu quiser, que eles vão aceitar. É assim que eu sempre... É a forma como eu trabalhei quando estava na sala de aula. Você acha, Bárbara, que você está nessa linha aí trabalhando com os alunos? Está cada vez mais difícil? Como que você consegue separar? Não, agora eu vou tratar da disciplina, agora eu vou cuidar do ser humano. Você acha isso importante? É muito importante, né? Bom, ao longo desses anos, eu percebo que quando eu cheguei na sala de aula, a gente tem aquela mentalidade muito de acadêmico ainda, né? Sim. Eu tinha acabado de terminar o mestrado, e aí fui dar aula, e a gente acha que assim, você vai passar o conteúdo, o cara vai estudar, ele vai chegar, vai fazer a prova, ele vai se virar, e aí você vai entendendo que, na verdade, não é assim, né? Eles, ainda mais hoje, que eles recebem tudo de muito fácil nas mãos, eles têm dificuldade de fazer coisas sozinhos. E a gente precisa pegar na mão, muitas vezes, ensinar o passo a passo, como fazer o caminho. Então, ao longo desses anos de sala de aula, eu fui aprendendo, ainda estou aprendendo, que a gente nunca termina, né? A como ajudar a conduzi-los para que eles consigam alcançar os resultados que a gente espera que eles tenham. E nesses últimos 2 anos, na verdade, em 2019, foi meu 3º ano de sala de aula, eu tive a oportunidade de dar uma disciplina chamada Saúde para a Vida, numa das escolas que eu trabalhei. E era uma disciplina que eu não tinha livro, eu não tinha ementa, e aí depois essa disciplina ficou mais parecida com o que hoje é chamado de projeto de vida. Mas naquela época era um diferencial, né, daquela rede. E aí nessa disciplina a gente trabalhou, eu que tinha que pensar no que a gente ia fazer, né? Tinha um norte ali, mas eu aprendi tanto, assim, cresci tanto com relação a... Enquanto fazia essas pesquisas, enquanto pensava em como alcançá-los, porque nesses bate-papos que a gente tinha, eles falavam, ai, professora, essa aqui é a minha matéria preferida da semana, porque é quando eu relaxo, porque as outras matérias é só vestibular, 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 você tem que fazer lista, você tem que isso e isso e aquilo, a gente coloca uma pressão grande na cabeça deles e eles saem de lá, né, muito estressados, assim. E aí, na disciplina, a gente fazia dinâmica e eu conseguia ouvi-los. E, assim, várias vezes, uma das coisas que me marcou bastante nesse período foi que eles falavam, um deles falou assim, eu não converso mais com meus pais, porque toda vez que eu vou conversar com eles, eles me julgam. Então, eu parei de falar. Leva bronca, é um textão, né? Eles não conseguem... a gente, às vezes, como pais, né, como professores, a gente tem uma ânsia tão grande, um anseio tão grande de ensinar, de disciplinar, de corrigir, que a gente não ouve, não para para ouvir sem julgamento. Sim. Não só o filho, mas o aluno mesmo, porque, querendo ou não, nossos alunos, quando eles estão na sala de aula, a gente está meio que numa posição meio que de pai e mãe, né? Nós somos autoridades em sala de aula. Claro que não é aquela mesma coisa que pai e mãe, mas o nosso papel ali é de cuidador, é de ensinar, e a gente sabe que os pais são os primeiros professores, né, da vida. Então, enquanto a gente está fazendo isso e não ouve
o que eles têm, não consegue fazer essa conexão, né, que você falou, eles, de fato, eles não vão... A gente não vai nem descobrir o que eles precisam, nem o que está atrapalhando, não vai conseguir alcançá-los. E aí, nesses últimos 2 anos, né, eu não sei se eu também dei uma relaxada, assim, né, mas eu estou passando por um momento de muita conexão com os meus alunos, não por causa da disciplina, mas porque eu comecei a olhar para eles como eu olho para os desbravadores, como eu olho para os meus filhos, para as minhas filhas, sabe? Eu acho que você teve, vou botar o meu dedinho aí, eu acho que você teve a mesma percepção que eu tive no final dos meus anos que eu trabalhei na escola. Para mim, hoje, como ser humano, se eu fosse colocar, o mais importante seria trabalhar o socioemocional, onde ele o aluno precisa se conhecer, sabe? Para mim, do tempo que eu trabalhei, no final, eu cheguei a essa conclusão. As escolas precisavam trabalhar essa matéria. Tem escola que não tem essa disciplina. Onde o aluno tem que aprender a se conhecer suas emoções, a separar. Não, meu pai e minha mãe teve essa vivência, então é por isso que eles respondem assim. Eu não preciso responder dessa mesma forma. Porque quando o aluno se conhece, as coisas não atacam tanto, eles conseguem entender o contexto do meio ambiente que ele vive e não fica perdido, entende? Eu acho que a gente, como pessoas mais velhas, né, os maduros, digamos assim, entre aspas, né, da relação, a gente precisa ajudar eles a enxergar isso. Porque eles ainda são muito novos, eles olham para a vida somente da perspectiva deles. Eles ainda não entendem ainda que os pais tiveram uma vida diferente, que às vezes eles acham que a mãe e o pai são ruins porque não deixam eles fazerem uma coisa ou outra. Mas a gente ali como professor, como educador, como alguém que de certa forma é uma referência para eles, porque na adolescência eles começam a buscar outras referências fora da família, né? E a gente está ali em sala de aula. É a nossa oportunidade de conseguir fazer conexão e ajudá-los a seguir por um caminho correto, né? Por um caminho melhor. Então, até esqueci que a minha linha aqui, eu acho que eu tô chegando à conclusão que sou meio TDAH também. Normal. Enquanto a gente está ali, é a nossa chance de ajudá-los a enxergar essas coisas. Teve um momento de eu fazendo meditação na sala, aqui na Escola Adventista a gente faz, né? Todo início de aula. E aí eu comentar algumas coisas no final, que eu ver lágrimas, sabe, caindo do olhinho, a pessoa abaixando. Numa meditação específica falava sobre relação com os pais. E aí no final eu falei, gente, às vezes nossos pais fazem coisas que ferem a gente, mas eles não fazem por querer, é porque é assim que eles aprenderam. E aí enquanto eu estava falando essas coisas, uma aluna abaixou a cabeça e começou a chorar. E eu sabia da história dela, né? Daí, depois que eu vi ela chorando, eu lembrei do histórico dela, que ela estava passando por um momento delicado na família, de separação dos pais, de confusão. Então, no fim das contas, o que a gente entende, né? Que a gente tem que ajudar eles a verem também. Adulto é criança crescida que pode fazer o que quiser e que muitas vezes não tem essas questões emocionais bem resolvidas e acaba jogando em cima dos filhos, sem querer. Né? É que, como professor, nós temos que entender que o aluno, ele não é simplesmente o aluno que está ali para aprender conteúdo, né? E às vezes alguns professores ou a escola cobra que nós temos que fazer o conteúdo tudo no tempo, tem tudo o dia certo, o cronograma, mas nós estamos lidando com pessoas, seres humanos, principalmente na formação do seu desenvolvimento. E com certeza, se tiver uma interação do professor com o aluno, de amor, de respeito, de confiança, uma relação de confiança que precisa existir aí, as disciplinas se tornam mais fáceis para eles aprenderem. Isso eu tive experiência quando eu dava aula, né, também, tive essa experiência, tanto quando eu era aluna, né? Alguns diziam que eu era um pouquinho bagunceira, mas não era tanto. Não é verdade. Mas não é verdade. Eu matava a aula um pouquinho, de vez em quando, mas... Só um pouquinho. Mas influência, cadê a autorresponsabilidade? Não, foi influência das minhas outras amigas que matavam, eu matava junto. Entendi. Não, né? Autorresponsabilidade. Então, eu matei algumas aulas só. Mas quando eu tinha uma professora que eu sentia ali afeto, você falou, não, essa aula eu tenho que ser a melhor aluna, eu tenho que tirar a melhor nota, eu vou aprender. Então, existe isso. Os pais são a primeira referência, né? Primeiro a mãe, obviamente, né? Que desde o pequeno ano até os 4 anos de idade, o maior medo da criança é
a separação da mãe ou ser abandonado pela mãe. Por isso, quando ela vai para a escola, ela chora, naquela primeiros anos. É a separação. Aí tem que ser bem explicado, né? Explicar que está indo, que a mãe vai buscar e tal, e tal, e tal. Enfim, tem essa fase toda. Então, quando a gente percebe que você não é só uma relação profissional ali, né? O professor vai dar a matéria e você vai aprender que tem que tirar nota. Não, mas tem alguém ali que se importa com você, que você também tem uma certa confiança para chegar, abrir, contar alguma coisa. Tudo na sala de aula melhora. Então, o ser humano é um ser relacional. Ele quer se relacionar. Então, até os primeiros anos são os pais e depois vai para a sala de aula os professores. Só que hoje o que acontece? A desvalorização da profissão do professor tem impedido a gente de conseguir fazer esse elo. Porque muitos professores têm que dar aula em vários lugares para conseguir manter a sua família. Cansado, exausto. E tem um monte de as salas de aulas lotadas, onde você não consegue dar atenção individualizada, como deveria para todos. Então, acaba essa qualidade que iria ajudar no ensino-aprendizado acaba ficando deficiente. Então, o professor está adoecido, ele tem as questões de casa, a questão financeira dele, da falta de valorização tanto financeira quanto do reconhecimento profissional. Hoje em dia, muito importante, né, hoje em dia a sociedade, né, infelizmente tem desvalorizado o papel do professor, ainda mais se for em rede pública, porque eu como servidora pública sempre fui, né, desde os meus 18 anos. Então, hoje nós estamos vivendo um momento de demonização do servidor público. Como se o servidor público não fizesse nada, que o servidor público não prestasse um bom trabalho e que ganha muito e trabalha pouco. E essa mentira, ela tem se popularizado, se tornado entrado no inconsciente coletivo e as pessoas têm entendido isso. E hoje em dia muitas famílias não dão apoio aos professores. Né? Os professores, a família tem que entender que o professor é o apoio da família. E, às vezes, o professor, a família vai lá para brigar com o professor ou para não dar o apoio que precisa, né? Ou a própria gestão, no caso, os governos não cumprem as políticas públicas que existem para dar suporte, né, a esse professor, como, por exemplo, a existência do psicólogo e da assistência social na educação. Ou seja, nem o respeito a gente não tem mais. Né? Não tem, então isso acaba frustrando. O trabalhador vai trabalhar frustrado, já doente, aí sim entra o burnout, né? Muitos trabalhadores estão com a síndrome do burnout, não conseguem trabalhar, desenvolver, e isso a criança acaba afetando também no ensino-aprendizado. Com certeza. Agora, na sua pergunta inicial, né? Na sala, hoje em dia na escola, a gente percebe muito crianças com crise de ansiedade, sim, e o que é interessante, com idades menores. Cada vez menores. Assustadoras, né? Crianças de 5, 6 anos demonstrando transtorno de ansiedade. Cedo, gente. Agora, o porquê? O que está acontecendo com essa criança? Pode ser alguma dinâmica na família que tem gerado isso, né? Ou alguma violência, algum tipo de abuso, de trauma, envolver. E aí, quando a gente fala de violência, não estou dizendo só da violência sexual em si, mas de ver o tratamento do pai com a criação, a criação, ou o pai que é muito... pai ou mãe, aqui estou dizendo cuidador, pode ser que nem seja pai e mãe, pode ser o avô, o tio, que seja o cuidador. De tratar a criança, no caso assim, tudo autoritarismo. Então a criança já fica naquela tensão. A qualquer momento a pessoa pode explodir. A qualquer momento a pessoa pode brigar comigo. A qualquer momento a pessoa vai me reprovar o que eu estou fazendo. Então ela já vive no estado de alerta o tempo todo. E esse estado de alerta constantemente vai gerar na pessoa a questão do transtorno de ansiedade. Né? E depois tem outros fatores, que eu acho que eu estou falando demais, deixar vocês falar, que é a questão depois das telas, que também tem gerado isso aí, mas é outra situação. É uma outra situação que também... Gente, vocês acham que as doenças mentais dos profissionais são diferentes, por exemplo, da nossa idade, já que trabalho, dos alunos? Porque eu estou lendo há um tempo sobre isso, e nós somos resultado de uma criação diferente da criação que os filhos estão tendo hoje, né? Por quê? Porque a gente quis mudar, a gente observou que não era tão legal aquela outra criação e vamos tentar melhorar. Só que tem uns que se melhorar acaba não educando, né? Vamos falar bem a verdade. Só que assim, eu percebo que nós temos agora, tanto que o governo está aí buscando leis para regulamentar que todos agora tenham esse acesso à saúde mental,
psicólogos e formas de ter saúde mental em todas as empresas, né? A lei NR1 aí, que está começando já, está a ser implantada, né? A ser implantada. E realmente é uma realidade. Só que eu percebo que a gente está falando da parte profissional, certo? Então, nós temos uma linha de trabalho que eu acho que... Por que aconteceu isso? Nossas famílias, a forma como nós somos criados, o burnout, porque a gente quer tudo ao mesmo tempo para ter uma vida melhor, a gente não sabe dizer não e vai pegando tudo. Do aluno, eu vejo que são outras... Assim, o que causa são outras coisas, entende? Por exemplo, a forma como a gente está criando, né, alguns pais permissivos, dando tudo na mão, também faz com que a criança tenha esse problema. Por quê? Porque quando ela tiver uma divergência, uma experiência que precise dela, que ela responda, se frustrar, né? de frustrar, ela não sabe. Por quê? Porque ela recebeu tudo na mão o tempo todo. Então, a gente fala que é um mimado, né, que recebeu tudo. Isso também causa várias doenças mentais. Vai causar outros tipos de transtorno, né? Isso. Talvez a questão do enfrentamento da autoridade, né? Sim. Pode trazer comportamentos de risco, né? De desafio, né? E de desafio à autoridade e outro comportamento de risco, como a dependência química em si. Então, isso pode também acarretar. Mas a questão de cuidar de quem cuida é importante, né? Temos que ter um olhar, a escola, os órgãos governamentais, para o olhar desse professor que tem uma responsabilidade grande de estar ali com 30 crianças, isso em uma sala de aula, é aquele que vai passando de várias salas de aula. A demanda está aumentando, né, Licinha? Porque você percebeu, né, Bárbara? A gente antes só chegava o certo, né, no caso, no nosso currículo, é para nós fazermos a disciplina. Mas agora a gente tem que cuidar dos pais. A escola tem que fazer escola de pais, tem que chamar o pai para reunião e dar uma aula de como cuidar e cuidar emocionalmente do filho. Você entende que a demanda está aumentando para o professor? Eu não sei se para vocês, na época de vocês, né? A Bárbara é mais nova que nós, né? Então, mas assim, não fala, não. A minha mãe, por exemplo, foi na escola uma vez. Foi chamada na escola uma vez apenas, né? Hoje em dia, não. Os pais têm que estar aí na escola, porque a escola não está dando conta sozinha. Por que hoje precisa trabalhar o pai? Porque também os pais estão adoecidos. Hoje também os pais estão nesse ciclo de correria, que não tem tempo para estar com a criança, e aí os professores percebem algum tipo de comportamento ou algum tipo de emoção que precisa ser trabalhada e entende. E está certo, né? A gente que é psicólogo, quem trabalha com criança, sabe que não trabalha com a criança, trabalha com a família como um todo, né? Porque a criança, para ver a dinâmica familiar que aquela criança está inserida. Então, por isso, cada vez mais a escola está precisando do apoio dos pais. Cada vez mais a escola está chamando os pais. Porque não adianta você trabalhar só a criança e lá na dinâmica familiar as coisas continuarem sendo gatilho para aquela criança continuar desenvolvendo esse tipo de angústia, de ansiedade, de transtorno, tem até transtorno bipolar ou transtorno de depressão, né? Então, tudo isso. É o que a gente estava conversando aqui no começo, né, Bárbara? As crianças vão apresentando, as pessoas em geral vão apresentando comorbidades, né? Esses problemas mentais, e que se não cuidar, vai virar um transtorno. Sim. Né? Bárbara, você acha que de onde vem? Aonde é o problema? Porque eles apresentam na sala de aula. A gente está falando de sala de aula. É na sala de aula que eles mostram. Às vezes tentam esconder, mas a gente que é adulto sabe, né, os sintomas, sabe os sinais que eles demonstram. De onde vem o problema das doenças mentais? Vem do todo. Eu acho que nós vivemos num contexto histórico, assim, né, no contexto social, que favorece muito o desenvolvimento dessas doenças. A gente, como a Anicinha falou, a gente vive num mundo muito acelerado. Hoje eu estava conversando no telefone com algumas pessoas, gente, não tinha uma que falava assim, não, eu tô tranquilo. Era assim, eu tô fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, eu tô indo ali, tô indo aqui, tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, não sei se eu vou conseguir dormir. Então, nós adultos, a gente está vivendo, acho que com o advento de tanta tecnologia, né, para mim o marco foi o WhatsApp.
Porque depois que o WhatsApp surgiu, a gente acha que as pessoas têm que estar sempre disponíveis, né? Tipo, elas têm que responder na hora. E ficam que elas chateadas se a gente não responde. E os empregadores também. Então, existe essa pressão das empresas sobre os trabalhadores, existe a pressão do cliente sobre a empresa, porque o cliente manda uma mensagem e ele acha que a empresa tem que responder na hora. Todo mundo acha que tem que ser assim, na hora, porque o WhatsApp está lá. E aí, é uma pressão em cima da outra e isso acaba chegando na criança. E não é por querer, né? Porque eu acho que não tem um pai e uma mãe que faz um negócio assim, querendo fazer o mal pro filho. Mas quando a gente tá nesse ciclo de loucura, de correria, isso respinga nas crianças ou deságua, né, de uma vez neles, e eles acabam trazendo para a escola os resultados, né, dessa sociedade acelerada que o pai não consegue passar tempo com o filho, tem que resolver uma demanda urgente aqui no serviço. O que ele vai fazer com a criança que está ali querendo brincar? Filho, joga aqui um pouquinho, porque agora o papai tem que resolver tal coisa. E a gente vai fazendo essas coisas. É nos mínimos detalhes. Você falou agora, tá passando um filme aqui na minha cabeça, porque eu comentei isso com uma mãe, a gente tá conversando sobre esse imediatismo. Tudo tem que ser pra já. Às vezes, o nosso comportamento, o filho tá só observando. Corre, vambora, eu tô atrasada, entra logo, vambora. E no trânsito. Um dia eu parei e falei, gente, olha como é que eu tô. Minha filha vendo tudo isso aqui. Aí, ela, todos os dias vendo isso. Quando ela for uma pessoa que vai dirigir, você acha que ela vai fazer como? É claro que ela vai fazer dessa forma. Então, eu percebo, com a sua fala aí, veio acho que o nosso comportamento tá assim, querendo ou não, vai afetar os filhos. Não só porque eles estão ali diretamente, mas porque estão observando a gente. A gente é o exemplo. Querendo ou não, o filho copia. O exemplo arrasta, né? Exato. As palavras orientam, mas o exemplo arrasta. O filho copia. E a nossa vida é louca. Gente, eu tô assim, Várzea Grande, Cuiabá, de cabo a rabo, de todos os lados. Como eu falei pra você, quando a gente tem... A Nissinha acho que passa por isso também. A nossa vida é dentro da agenda dos filhos, né? Então, você vai se encontrando, tem que levar ali, tem que levar aqui, tem que... E é uma loucura a nossa vida. Se a gente não cuidar, e você falou aí que é o meio, né? É tudo. Eu acho que a sociedade como um todo, ela trabalha para enlouquecer a gente. Ela fica enlouquecida e aí isso vai virando uma cascata, e é uma manada, né? vai todo mundo no bolo. Né? É verdade. Hoje em dia nós dormimos cada vez mais tarde, né? E se a gente dorme cedo, a gente se sente culpado, né? Tipo, nossa, eu tinha tô tanta dormindo, coisa pra fazer, tinha tanta dormir. Exato. Aí você não consegue nem descansar porque fica coisa na mente que você tinha que fazer. Não, e você fica acordando de hora em hora. E se você não tiver, um dia que você tá livre, hoje eu tô livre, vou ficar de perna pra cima. Não, você se sente culpada. Gente, não, a agenda tem que estar sempre cheia, sempre lotada. A gente não está descansando em momento nenhum. Nós temos o privilégio ainda de pelo menos um dia a gente descansar, né? Deus. Que é o sábado. Mas mesmo assim, mesmo nós que sabemos desse princípio de que temos que ter o descanso, que temos que ter a pausa, que o sono, eu sempre falo, o sono é o alimento do cérebro. É reparador, então nós temos que dormir, mas nós não conseguimos dormir antes da meia-noite. E as crianças estão acompanhando. Eu vejo isso na minha casa. Meu filho, enquanto nós estiver acordado, ele está dormindo. Ele está acordado. Ele está com quantos anos? Também, ele vai fazer, ele está com 7, né? Então, assim, eu já fui chamada na escola um ano atrás, mais ou menos, que a professora falou que ele estava com crise de ansiedade. Olha aí. E realmente eu percebia que ele ficava muito nervoso, muito agitado, e não conseguia respirar. Aí eu tenho que falar com ele, calma, respira. Tá, vamos falar pro pessoal, já que você tocou nesse assunto, o que a gente observa? Quais são os sinais que eles demonstram na ansiedade, primeiro? Pode falar nisso. Que vocês observam, que a gente lembra aqui. A gente não está falando de tudo, mas no geral. No geral, assim, na criança na escola, né? Ela está acelerada também. Tudo ela faz rápido e não consegue esperar. Quando ela tem que esperar alguma coisa, ela começa aquela agonia, gera aquele incômodo. A respiração. A respiração já fica ofegante. Ou quando ela passa por uma questão assim de discussão com alguém, alguma briga, né, ou alguma coisa que ela trouxe uma tensão para ela, aí ela não consegue respirar normalmente, aí fica ofegante, o fôlego fica curtinho. Aí a pessoa começa a passar mal, parece que falta oxigênio no cérebro, ela começa a passar mal. E crise de choro.
Né? Tem crise porque de tem choro. que o corpo vai soltar de alguma forma. Uns vai soltar com a crise de choro, Sim. outro vai com agressividade, dependendo, Isso. né? Fica ali, ele quer ir pra cima, você segura, que ela foi uma briga com alguma coleguinha. Fica nervosa. Fica nervosa e você fica, não, calma, respira. Né? A pessoa não consegue se acalmar. Você lembra de algum? Tremelique, eu já vi tremelique. adolescente Eu também assim, já com- vi. Aí no tremendo, adolescente, sem conseguir isso, falar, assim, balançar com as crise. pernas, comer a unha, roer as unhas. Eu tô olhando aqui porque A tem unha as unhas. é bem... E assim, gente, Tinha o uma frio aluna na que barriga, cortava né? o cabelo, puxava. Puxava, ficava Fio, arrancando. arrancando. Puxar o Fio de cabelo. cabelo, E você vê, são coisas que a gente tinha na nossa geração. Quantos amigos eu tinha que ruir a unha até o talo, a unha começava a crescer, comia De sangrar. a Eu fazia carninha isso. do dedo. Só parei de que comer a unha do arrancava pé quando eu não cabelo. consegui mais colocar o pé na boca. Gente, do pé Porque- também. do pé também. Não, eu fui da mão, mas eu não cheguei no pé. Pois é, então assim, Mas a eu tinha uma gente já amiga que fazia. tinha, né? Mas Só eu- não tinha esse nome. Mas depois de adulta eu fui diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, É? né? Então, Ah, aí, então- aí tudo na minha vida foi fazer sentido. Que Entendi. uma época, por exemplo, na sala de aula, eu lembro que eu tinha uns 11 anos mais ou menos, o professor de matemática deixou uma atividade no quadro e ele foi dar aula na outra sala porque tinha faltado o professor. Só que a aula dele principal era na nossa sala. Mas ele deixou a gente lá e foi. E ele demorou para voltar. Aí aquilo E começou a começou. me dar uma agonia. E aquela coisa vai subindo. Aí começa a parecer que eu ia desmaiar. E quando a pessoa chega, você está irritado. Sim. Você tá nervoso. Então, existe algumas... Você fica bravo o pela comportamento, mas aí Sim. que vai jogar no comportamento. Eu já tive uma crise de ansiedade que eu senti assim, tava bem, não tinha nada, mas um frio na barriga e uma angústia que parecia que ia acontecer alguma coisa, sabe? É um mal-estar, é estranho. Eu lembro que quando era criança, eu acho que vocês vão lembrar disso também, a gente tinha os piqueniques da igreja. Que a igreja ia sempre pra Chapada dos Guimarães, né? Não sei, Bárbara, acho que é novinha, não pegou essa fase, né? Mas Eu a gente cheguei ia, assim, adolescente já, né? a gente ia no caminhão, né? Isso, né, em caminhão. ônibus alugado. A gente ia, passava o domingo na Chapada. E eu lembro que da noite anterior eu não dormia. Ansiedade. Ai, quero que venha logo, que chegue logo. Mas a gente sentia Só que isso essa nos ansiedade campos. é pontual, Isso, né? Ela é natural. Não, é isso que eu tô falando. Eu estava ansiosa por aquilo. Não era um transtorno de Transtorno de ansiedade. ansiedade, isso é. Né? Então era diferente. É. Hoje, a gente não tem mais o controle. Uhum. E a depressão, gente? O que a gente vê de Tristezas. sinais dos alunos, quando eles demonstram, a gente vai vivendo, a gente vai percebendo alguns sinais. Que a gente lembra aí para o pessoal saber também. Olha, eu acho que o sinal mais aparente é a tristeza em si. Mas o perigoso é que nem sempre a coisa é aparente, né? Às vezes a pessoa tá sorrindo, tá brincando, e aí quando tá sozinha em casa, ela faz coisas que você não acredita. Fala, nossa, mas fulano tá passando por isso, eu não imaginava. Então, Eu acho que só quem tem aquele olhar de verdade ali para aquela pessoa específica consegue perceber alguns sinais. Quando a pessoa quer mascarar. Porque a gente vê a automutilação, é um dos sinais. O tampar, né? E a resposta monossilábica para cortar a conversa, né? sim, Você e pergunta os e não. assuntos também. Sim. Os assuntos, eles vão ficando diferentes, né? É. Tipo assim, é como se eles fossem ficando mais sem esperança. Todos os assuntos são Como se nada meio para ele fizesse sentido, tristes. né? É. Não isso tem aí- uma falta de ânimo. vontade, Uma falta de né? vontade, de participar. falta de- Aí a gente tem que também ter um olhar para ver se é questão da depressão ou se é uma outra coisa em si. Nutricional até, né? nutricional Isso, também. a falta do sono. Sim. alguns Ixi, um monte de alimentos, né, coisa. vitaminas. Mas tem algumas pessoas que aparentemente você vê que está normal, brinca, tudo, mas ali na escola ela consegue, né? Mas ela pode ter a depressão, mas ali na escola pode ser aquele momento prazeroso dela que faz ela conseguir se manter. Comigo foi assim, eu tive depressão na infância, porque eu sofri abuso, né? E o lugar onde eu me sentia feliz era na escola. Na escola eu era... Isso. Aí você vê era aquelas... maravilhoso estar na Aí escola. você vê aquela criança que vai na escola o tempo todo, que até no horário Se que não é dedica. o horário de aula dela, mas ela vai, tipo, hoje eu não sei como que funciona, mas na nossa época a gente ia tarde para jogar bola, Pra a educação brincar. física era tarde. né? Então, às vezes, você passava quase o dia Eu tô inteiro na traduzindo escola. porque você é novinha. Ai, nossa, eu queria ser novinha desse jeito que vocês estão falando aí. Eu tô Porque achando na que nossa não. época era delicinha. Mas assim, tinha 2 dias só na semana que a gente ia tarde. E eu ia todos os dias. Os Então, dias que não ia, que é o que você está falando. é um porque eu bom- queria é um estar num sinal lugar mesmo. seguro Então, você vê pra como mim. ali é um refúgio, né? Como era o escape.
Então, se percebe que alguma coisa está acontecendo, né, na vivência. E outra é mudança de comportamento. Às vezes você tinha um aluno que tira nota boa e, de repente, a produtividade dele cai. Às vezes você percebe que ele era extrovertido, de repente já fica, né, uma mudança de comportamento mais introvertido. Às vezes ele não faz mais as coisas que anteriormente ele tinha o mesmo prazer, a mesma alegria de fazer. Né? Então, a gente começa a dar sinais na questão da fala, hoje em dia no que posta na rede social. Muito. Então, você eles começa a vivem olhar mais isso. o digital, às vezes, Lá do que o sempre presencial, vai dar alguma, né? alguma Alguns sinais, Nos stories, nos status, eles muitas vezes colocam um pedido de socorro, né? Mascarado de música, mascarado de uma foto, uma alguma foto, coisa. uma música. As comunidades que eles participam também. Agora, hoje também a gente percebe muito a questão de que a criança, o adolescente, né, o aluno, ele muitas vezes ele está bem ali na escola, mas quando ele sai da escola, percebe que ele... A mudança. Ou começa a se envolver com outro tipo de amizades, né, diferente, né, a entrar em comportamento de risco, a dependência química. Então, a gente percebe. Nos adolescentes, é muito comum também trazer angústia, ansiedade, a questão de se autoafirmar, da questão da sexualidade. Então, isso aí também é um fator. O adolescente, por si só, a gente sabe que ele está num período de descobrimento, um período que ele não é nem criança, nem adulto, nem jovem. Então, ele está no período da transição. Então, às vezes, pode acontecer algumas situações do comportamento homoafetivo, ou talvez do sentimento, até que não chega nem chegar o comportamento, apenas o sentimento, e a pessoa não saber lidar com isso. E isso gerar uma angústia. E saber que eu não posso falar com ninguém, não tenho com quem conversar. Então, hoje, isso está sendo muito forte nas escolas. Então, precisa também estar abordando essa temática, a temática da violência, do abuso infantil, em casa também, né, com a criança, com o adolescente. Às vezes, não é com... Geralmente, a maioria é com o pai, algum parente ali e tal. Mas com a questão do celular, hoje em dia, muitos estão sofrendo até chantagem, porque que se envolveu, né, na rede com alguém, e aí alguém cai nessa... Isso, de às vezes mandar um nude ou alguma coisa assim. Os desafios. E aí os desafios que também tem na rede, então acaba também provocando essas situações na vida da criança, do adolescente. Tá, vamos lembrar da época que a gente não tinha telas. Todas vocês pegaram essa época. Tela de celular, que televisão a gente a televisão a gente era viciado, assistia né? muito desenho. Mas eu falo assim... Agora eu vou falar, mas na nossa época era preto e branco. Não. Eu ainda peguei de preto e branco, mas tinha a colorida, que a colorida era para mais rico, né? Mas a gente tinha mas assim, nós somos uma geração de transição dessa, né? Então eu lembro muito da minha infância sem as telas, e quando eu conto isso para os meus filhos e sobrinhos, eles ficam assim, nossa mãe, né? Minha filha fala, como era legal essa época. E aí os nossos pais também contavam pra gente, a gente falava, ai, como era legal, só que era uma experiência diferente. Mas assim, né? eu queria que vocês falassem o que a gente tá observando nessa falta de controle das telas, gente. Porque tá me afetando como adulta, sabe? A minha visão não é mais a mesma, o que não é normal para uma pessoa da minha idade, antigamente, né? Eu vejo gente com 80, 90 anos aí, os mais antigos, com a visão maravilhosa, enquanto eu já tenho que recorrer ao óculos, recorrer à mão, que já não só vai esticando, porque já não é mais suficiente. A gente brinca, né? Porque tá faltando braço aqui. Então, a gente chegou num ponto que nosso trabalho depende das telas. A gente tenta desvencilhar a vida consegue, da gente né? hoje, né? Como que você vai dar o exemplo Você fica pro sem filho? celular, não anda, Exato. não paga nada, porque agora é tudo no Pix, é Uber. E isso acarretou que a ansiedade e a correria e as doenças para nós adultos. Sim, Porque antes a gente ia pro serviço, trabalhava, voltava, o trabalho estava lá, amanhã eu vou lá e resolvo. Hoje não, hoje com o celular você traz o trabalho para casa. em casa. Todo mundo está entrando. A Bárbara tinha falado aí a questão das pessoas mandam o WhatsApp e elas querem resposta na hora. Isso também acontece conosco. Quando nós mandamos, também queremos a resposta imediata. E quando não vem, a gente fica naquela angústia, naquela ansiedade. Então, por exemplo, se tem aqui o WhatsApp e vê aquela coisinha verde,
Vou falar, né? Eu não descanso enquanto eu não tirar toda aquela coisinha verde que eu não suporto ficar vendo aquela coisinha verde. Parece que tá faltando alguma coisa, eu tenho que... Mas cada abertura de uma mensagem é um probleminha que você tem para resolver. Então, hoje você não fica mais focado só no trabalho. Então, aumentou a sua carga horária, não só de trabalho, mas de demandas. E às vezes não é demanda de trabalho, é demanda de amigo, é demanda de outro grupo que você está, de outra... E a sua mente não descansa, Não né? descansa, nós continuamos com a nossa 24 horas. Então, agora nós temos menos tempo para fazer mais coisa e cada vez mais. Antes a pessoa ligava, não atendia, né? Depois mais tarde eu ligo outra hora. Mas na nossa época daquele telefone, hoje não. Nem tinha não celular, atendeu? né? Não tinha celular. Você tinha que esperar a pessoa chegar em casa para ligar. Então, e isso trabalhava a nossa ansiedade, a gente sabia esperar. Hoje não, hoje a gente nem mais liga, comanda o WhatsApp, faz ligação com o WhatsApp. Quase não liga, né? Eu ligo assim, se é preciso resolver algo muito importante, a pessoa precisa ver aquele e não vê, aí eu ligo. Aí a gente liga para ela olhar. Você vê, até eu assistir televisão, a gente tinha que esperar a hora do desenho. O horário certo. Né? Porque o pai tinha que assistir o jornal era sagrado do pai, né? A hora do desenho era aquela hora, você tinha que esperar passar. E se não passasse, você ficava lá frustrado que não passou. E tinha só aquele momento. E depois era só amanhã. Hoje não, a criança tá no celular, é um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Não tem nem um intervalo. Né? E agora ainda mais se coloca para ir mais rápido ainda. Nós estamos falando de nós. Ainda você coloca, você não consegue mais ouvir nada. Você não consegue mais ouvir nada no 1. 1,5, 2. É no rápido. E no o TikTok, vídeos curtos. Então, assim... Você vê que a dopamina... a gente fica viciado nesses estímulos. E a criança muito mais. Porque o cérebro dela, ele é mais plástico, Nós né? estamos falando de nós. Aí como que a gente quer exigir do Exatamente, aluno? a criança Na verdade, a gente precisa exigir deles. Só que a gente tem que... entender. E, ao mesmo tempo, entender o contexto, né? Lá em casa, por exemplo, eu tenho uma de 8 e uma de 4. A de 8, às vezes, quer que a gente cobre dela as mesmas coisas da de 4. E aí eu falo, Lulu, a Pérola é pequenininha. Você, quando tinha a idade dela, você fazia tal coisa? Não, mamãe. Então, filha, cada coisa é para sua idade. E a gente tem buscado dar para ela responsabilidades. Essa semana ela aprendeu a fritar ovo. Eu acendendo fósforo, né, e tal, mas ela tá lá mexendo na panelinha. E ela tá adorando. Ela mesma hoje falou, ai, mamãe, hoje eu que vou fritar o meu ovinho. E eu falo ovo porque ela não come carne. Então, a mistura que ela, né, que ela come é ovo. E aí ela mesma ela viu meio que independência. Então, assim, eles ficam felizes em sentir que tem autonomia. Só que às vezes a gente não dá oportunidades para eles terem essa autonomia. Na verdade, a gente não tem paciência, exatamente, né? Porque demora. Porque para você dar essa autonomia, você tá ali do lado dela. Sim. Hoje os pais não têm tempo. Para fazer um bolo. Esses dias ela foi quebrar o ovo caiu fora da mesa, no chão. Eu falei, ela já ficou, mamãe... E derrubei o ovo no chão. Falei, tá bom, filha. É só você limpar depois no final. É só você limpar. Aí ela, eu limpo agora ou eu limpo depois? Falei, filha, decide, mas tem que limpar. Aí tá, ela deixou o ovo lá, terminou de fazer o bolo, colocou no forno. Quando ela foi limpar, o ovo tinha grudado no chão. Ela, mamãe, nunca mais eu vou deixar o ovo pra depois. Aprendeu. Falei, o que você aprendeu com essa experiência, filha? Tal coisa. Mas se eu não tivesse deixado ela sujar o chão, tentar mexer com o ovo. Isso. Então, assim, dá trabalho pra gente treinar eles pra vida. É igual nossos pais, acho que eles não tinham nem tempo de supervisionar. A gente fazia um monte de coisa sem eles verem o anjo protegendo, né? Subia na árvore, acendia o fósforo, brincava com álcool. Deu um monte de BO, né, ao longo da vida, mas sobrevivemos. Só que a gente teve a oportunidade de testar coisas que os nossos não testam. No clube, rapidinho, Angélica, a gente vê muito isso quando a gente precisa designar a tarefa para algum desbravador que já faz parte da liderança, que tem 16 mais, né? Então, quem são os que a gente pega e a gente fala, fulano, preciso que tal coisa esteja resolvida e ele resolve? Os que cresceram no mato. Os que cresceram em zona rural, que cresceram no sítio. Você fala, fulano, preciso que você faça tal coisa. Ele, beleza, volta, o trem tá resolvido. E quem cresceu na cidade não sabe resolver, não sabe nem para que rumo que vai. Aí você fala, olha só, a tecnologia que era tanto pra gente melhorar, tá acabando emburrecendo a gente. E eu ouvi isso quantos anos atrás? 14 anos atrás, em 2011, num evento que eu participei, que eu sou bióloga, né? Lá em Tangará veio um neurocientista lá do sul e ele falando sobre isso, que muitos estudos têm mostrado que pessoas que cresceram em ambientes com menos estímulos, ambientes rurais, ambientes,
né, mais naturais, elas têm maior capacidade de resolver problemas, têm maior capacidade de problemas simples. Tipo, eu preciso medir aqui esse tamanho. O da cidade vai esperar ter a régua ou a trena. O do sítio vai pegar a vassoura, vai marcar o dedo aqui e falar, pronto, é esse tamanho. Então, a gente fica esperando muito, né? Tendo essa vida urbana, enquanto os que antes, né, nessa vida anterior, que não tinha tanta tela, tantas coisas, a gente tinha experiências práticas que nos habilitavam para as funções da vida. Você falou aí, eu estava ouvindo um podcast quando estava vindo para cá, falando sobre os nossos comportamentos e a vacina. Você que é biólogo, você deve saber, porque eu não sei o termo técnico para isso. Quando eles isolam o vírus, né? E depois eles se quebram para que coloquem injete essa é a, assim, em termos bem leigos, né? A vacina. Então, isola o vírus, quebra para ficar em partículas menores e injeta no corpo, e o corpo vai responder a essas partículas menores. Quando, se caso pegar esse vírus, o corpo já vai... Não, já conheço esse... É isso, né? É isso. Né, bióloga? Porque... A grosso modo, Mas eu vejo isso na nossa vida. Nós tivemos experiências, né, desde pequenas, na igreja, cantando lá na frente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de falar em público. Como nós vivemos o tempo todo ali na frente, cantando, falando. Então, a gente teve que enfrentar um estressezinho ali de nervoso. Sim, o medo da de exposição. Decorar, o medo da avaliação da exposição. Até a frustração de não conseguir fazer do jeito que você sabia que conseguia fazer, né? De enfrentar o medo, né? E às vezes você erra em público. Sim. E isso, nossa, são pequenos estresses, com as partículas pequenas do vírus. Só que quando você já é adulto, eu nunca tive problema na faculdade na hora de apresentar. Mesma coisa. Por quê? O que aconteceu? Eu me dei muito bem na faculdade. Porque às vezes nos grupos, todo mundo tinha medo, nervoso de ir lá. Eu falei assim, vocês fazem o trabalho, me passa e eu apresento. Por quê? Porque pra mim... Era fácil, porque eu passei por isso. E eu vejo que as crianças e os adolescentes de hoje não passam por essa situação, né? A maioria vive numa redoma, numa bolha. Os pais super protegem, porque meu filho não vai passar pelo que eu passei. E com isso eles não têm experiências. É o que você falou ali. O que vivia ali naquele ambiente, que tinha experiência, se dava bem. E aquela criança que não tem. Então, hoje eu tô vendo demais isso, gente. Verdade. Quais são os impactos que esse comportamento dos alunos, que essa falta de experiência, e aí vem os transtornos, qual é o impacto de tudo isso para o professor? Eu acho que a gente cria alunos disfuncionais, digamos assim. E na escola a gente também deixa eles mal acostumados. Porque na família eles são mal acostumados, na escola a gente também deixa. Como? Uma coisa que eu fico revoltada, mas que tá padrão. Aplicativo para os pais acompanharem as tarefas. Falo, gente... Agenda, não tem mais. Quando eu era criança, o professor passou a tarefa no quadro. Se eu não anotei, eu não vou trazer, eu vou levar nota ruim. Era minha responsabilidade. Meu pai não ia nem ficar sabendo. Exato. Ele ia receber quando alguém ligasse lá e brigasse, porque eu não fiz. Agora não. Mas o menino não tem maturidade para anotar as tarefas, vamos colocar no aplicativo. Você sobrecarrega o professor com mais uma função, que é ficar alimentando aplicativo, sobrecarrega a gestão escolar, sobrecarrega o pai, porque agora... Mas o pior é que os pais, eles querem, né? Eu não quero. Pois é. Eu reclamei esse dia na escola pra essa questão. Não, e aí trabalho o dia inteiro. O pai e a mãe vai trabalhar. Tenho que ficar acompanhando o aplicativo. Eu não tenho porque tempo a criança de ficar relaxa, olhando né? O pai e a mãe vai trabalhar e não entrega. É. Às vezes o aluno fica em casa e tá no celular da minha mãe, porque minha mãe que tem um aplicativo. Ou às vezes a gente fala que... meu filho é leitor, a professora passou tarefa. Não sei, como assim não sabe? Quando eu estudava, eu sabia se tinha tarefa ou se não tinha. Igual eu falei pra vocês, minha mãe só foi na escola uma vez. E se não tiver, a culpa é sua. Uma vez durante todo o meu período eletivo, que foi desde da primeira série até o segundo grau. Agora não, a gente tem que ir na escola toda, né? Tem o negócio dos pais. Quando eu posso, eu vou, porque a agenda da gente também é corrida. Mas... os pais, a maioria, estão trabalhando fora e falam, mas que tanto tarefa, que tanto trabalho, e a gente tem que estar junto ali acompanhando. Eu falei, não, meu filho está estudando, ele tem que ter a responsabilidade dele de saber que material que ele vai levar para a escola, de arrumar a mochila dele, né, saber que aula ele tem, tá lá o papelzinho da aula, né, que ele está no segundo ano, então ele sabe ler já, então ele tem que aprender, mas
É só de saber que tem tarefa, né? Saber que tem tarefa. Aí, se não souber alguma coisa, perguntar. Mas a responsabilidade maior dele agora não. A responsabilidade maior é dos pais. E eu tenho percebido pais ficando doentes se o filho não consegue. É como se ele estivesse sendo frustrado, como se ele fosse o aluno. Então, isso e já foi tá ficando reprovado. até os pais já. E essa que você falou me fez lembrar de outra coisa também, Nicinha. Acho que alguns dos problemas, né, que causam os problemas emocionais no adolescente é a expectativa dos pais também a respeito deles. Porque às vezes a gente, como pais, a gente quer realizar nos filhos os nossos sonhos. Sim. E aí, se o menino não quer fazer medicina, então ele não quer nada com nada. Uai, então você não é médico e o menino tem que querer ser médico? Não. Né? Por quê? Essa pressão também, ela é ruim. Porque a gente não dá para eles liberdade a gente tem que treinar o nosso olhar, acho que a família também, para enxergar que as pessoas têm diferentes inteligências. Às vezes o menino não é bom em biologia, que é a minha matéria, mas ele é um mecânico sensacional. E aí eu vou ficar massacrando ele por causa da minha matéria, sendo que o cara, ele nasceu para outra coisa. Então eu falo, cara, estuda pelo menos o mínimo pra você passar. E capricha no que você é bom, porque você vai ganhar dinheiro com isso. Cansei de falar isso pra eles, e na hora você vê uma luz ilumina a mente da pessoa, porque ela sofre pelo que ela não é, porque ela não quer é ser boa em tudo, ninguém vai ser. Ou ela né? quer ser Você boa naquilo que ela é ruim. A cobrança, você fala, fulano, o que você vai te dar, o que você vai ganhar dinheiro na sua vida é com o que você é bom, não é com o que você é ruim. Então, trabalhe o que você é ruim pra você não ficar tão capenga, né? Tão desnivelado. Mas investe no que você é bom, na sua habilidade. Gente, tem alunos que são desenhistas espetaculares. Você fala, meu Deus, como que consegue fazer desse jeito? E os pais ficam querendo que ele seja engenheiro, que ele seja outra coisa, que vai exigir dele um esforço surreal, que não vai dar a realização que ele quer. Não vai adoecer, né? E aí a pessoa adoece, né? Porque... eu não posso ser o que eu... Nem a minha profissão, que eu gosto de ser. Não posso escolher. Não posso escolher, eu não posso... Então, a gente precisa abrir, assim, enxergar além, né? Do que simplesmente o status de ser médico, de ser advogado, de ser qualquer coisa, nessa questão das profissões. A gente precisa enxergar além da nota do aluno, mas enxergar o progresso dele. O pai precisa enxergar o filho dele como uma pessoa inteligente, capaz, e dar para ele a oportunidade de mostrar essa inteligência e capacidade, porque... Eu vejo, assim, que os alunos estão demonstrando isso o tempo todo. Hoje em dia, os erros de português estão demais. Um exemplo. Por quê? Porque a vida deles é no celular. Então, eles escrevem tudo, né? Tudo diminuído. Ali não tem... O corretor, às vezes, não funciona. Então, quando ele vai escrever no papel... Gente, é um desastre. Né, de o professor, eu tenho dó do professor, tem hora. Esse dia eu passei por uma experiência com um amigo nosso, o Capilé. Vocês conhecem Capilé? Olha, eu vou contar essa experiência porque eu ri demais. Para você ver como que saiu da minha zona de conforto. Ele tem já um sistema de que ele pede um trabalho a cada bimestre para o aluno, né, de história. O aluno tem que escrever à mão e ele quer folha ao maço. Vai eu na loja. Procurar. Gente, será que ainda tem? Será que ainda tem? Eu ri porque eu cheguei na papelaria e fui comprar. Falei assim, gente, olha, tô até com vergonha de perguntar, porque a gente não vê mais isso. E aí a vendedora falou assim, olha, mãe, tá vindo tanta gente aqui procurando, que professor que é esse que tá pedindo? Eu falei, então não é só eu. Então, assim, a gente está perdendo o que a gente fazia antigamente. A criança não escreve mais. O professor se vê na situação, então é raro. É tão raro que eu achei incomum quando o Capilé pediu, né? O Capilé, gente, para quem não sabe, é professor de história de uma das redes que a gente trabalha. E é professor da minha filha, acho que ele trabalha com você também, né? Sim. Então, assim, foi engraçado essa situação, porque eu falei, olha só, eu fazia tanto isso, eu comecei a lembrar, deu uma saudade. E eu contei pra minha filha como é que eram os trabalhos. A gente enchia de babado, a gente se reunia, gostoso era se reunir e tal. E eles não têm mais essa oportunidade, né? Os pais até não querem, né? Não. Porque vai saber quem que vem, quem que vai. Não, e é fato de ir pra escola, a gente ia pra biblioteca, né, antigamente. Então, assim, eu queria saber de vocês... O que nós, como professores, pedagogas e especialistas estão lidando ali com os alunos, o que a gente pode falar para esses alunos em relação a melhorar, para não ficar tão doente, para se cuidar, para se conhecer? O que vocês acham que eles poderiam fazer
para amenizar essa situação aí? Vou deixar com Bárbara para começar, aquela que está nativa, né? Eu já saí da ativa faz tempo. O que você acha que eles poderiam... Porque, assim, vocês sabem que... É que depende da idade, né? No caso mais dos adolescentes, né? Eles estão, assim, é uma panela de pressão. Né? A ponto de explodir, porque tem tudo ali dentro, é um corpinho que eu falo que tá, coitado, o adolescente, mas ele não sabe disso, que ele tá vivendo isso, ele tá só tentando se entender. Então eu queria, Bárbara, que você falasse o que eles podem fazer, que atitude quando vem um sentimento ruim, o que eles podem fazer? Procurar alguém, entendeu o que eu tô querendo falar? Eu acho que sim. Bom, acho que quando vem um sentimento ruim, uma tristeza, o adolescente ele é muito intenso. Então ele acha que o mundo dele acabou e é aquilo ali, aquela hora. Então eles precisam olhar e perceber que isso é um momentinho ali da vida que não determina o restante da vida dele. Então ele tem que racionalizar. Mas aquilo é tão intenso, na hora né? da emoção, ele tem que parar e pensar, né? Por que eu tô sentindo isso? De que forma que isso aqui vai impactar no meu futuro? Ah, vai só me dar uma nota ruim. Tá, mas essa nota vai impactar no que na minha vida no geral? Ah, vai me impactar durante um mês. Depois vai passar. Então, será que precisa de tanto rebuliço interno por causa disso? Né? Ou, terminou um namoro, que eles nessa fase, né? Isso perturba muito eles. Eu tava com um aluno recentemente aí que terminou o namoro e ele passava aula escrevendo carta para antiga namorada porque ele estava sofrendo, né, por causa daquilo. Sofre e muito. A gente entende que ele sofre, porque a gente também sofre, né, quando termina um relacionamento. Só que a gente fala desse, isso aí. Só que a gente sabe que isso vai passar. Eles não, a né? gente já teve essa vivência, então a gente tem né? que validar, né, a emoção. Falei, fulano, eu sei que é difícil, mas calma, vai aparecer uma pessoa melhor para você. Também agora não tá na hora, né? A gente dá uma conversadinha. Mas a primeira só. Então, assim, ajudar eles a eles têm que buscar tornar a vida mais leve. E a gente, como professor, pode ajudá-los a isso, a relevar coisas, né, que a gente já sabe que no fim das contas não vão ser tão importantes assim, mas que naquele momento é muito importante. Mas aquele sentimento como você falou, é tudo muito intenso. A gente tem que validar e ajudar a lidar. E no caso dele, assim, além de racionalizar, né, ressignificar aquele processo na mente, se for uma coisa que está muito difícil, é importante eles procurarem conversar com alguém de confiança. Não necessariamente precisa ser o pai ou a mãe, mas que não seja o amiguinho, por favor. Porque o que o adolescente faz? Quando ele está sofrendo ou ele está passando por algum dilema, ele compartilha aquilo com a pessoa que ele acha que vai concordar com o que ele está pensando. Ele quer a aprovação. Ele não busca um conselho real, assim, de alguém que vai fazer ele pensar uma coisa que ele não tinha pensado. Então, assim, buscar alguém que seja uma referência, um tipo de pessoa parecido com o que ele gostaria de se tornar no futuro. Tipo, fulano, você que eu confio que é uma pessoa parecida com o que eu gostaria de ser. Eu tô passando por isso e isso, que me ajuda só sabe, conversar um pouco, abrir o coração, porque a pessoa pode dar para ele uma clareza que às vezes ele não tem naquele momento, né? O adolescente, ele, por si só, ele não vai conseguir, né, passar por algumas situações sem o apoio. Então, o mais importante é ele entender que ele pode buscar esse apoio. Claro, a gente diz que, primeiramente, é o que a gente aprende, né? Nossos pais são o nosso primeiro ponto de apoio, a pessoa que mais nos ama, a pessoa que a gente pode confiar. Então, a gente tem que se abrir e o lar tem que ser esse suporte. A família foi feita para isso. Claro que existem famílias disfuncionais que não têm esse suporte. E aí, essa criança, quem ela pode buscar? Então, ela pode buscar um professor. E aí está a importância do papel do professor, de nós entendermos que nós podemos fazer diferença na vida de alguém. Com certeza. E que nós podemos também ser esse suporte, que muitos alunos futuramente, hoje às vezes eu encontro alunos que foram meus alunos, eles falam, nossa, eu pude contribuir de alguma forma, né, na vida daquela pessoa. Então, nós professores temos que ter, que em muitas crianças nós seremos talvez o único elo de alguém de confiança que podemos dar um conselho, uma orientação. Então, de segurança, né? Entender que nessa fase ele está num processo de autoconhecimento, né? De repente pode vir crises existenciais, pode passar por situações que para eles são enormes. Então as coisas são simples, um término de um namoro, para a gente hoje, normal, tal. Para eles pode ser representar a morte. Sim. E uns que não sabem lidar com isso até realmente
cometem, né, suicídio ou até um feminicídio ou alguma coisa desse tipo. Então, a gente tem que ter esse suporte para poder ajudar. Então, assim, ele buscar alguém de confiança, ou alguém com que ele se identifique. E pode ser que alguma criança dessa não tenha ninguém na vida. E aí nós, professores, podemos ser essa pessoa. Então, a gente também perceber ali e acolher essa pessoa, de repente pedir para encaminhar para um psicólogo. A gente sabe que é difícil, não é barato, na rede pública não se acha facilmente, demora muito tempo que não vai resolver. Então, e tem coisas que tem que ser de imediato. Tem que ter uma palavra amiga, alguém, um conselho ali. Então, isso é importante nesse momento para essa criança, para esse adolescente, para ele entender que aquele momento é apenas um momento, que a vida tem outras situações que ele vai passar, que aquela namorada é a primeira, mas não vai ser a última, né? Que vai ter outros. Então, mas tem essa pessoa de confiança que eles podem buscar, e o professor pode ser essa pessoa. Então, o professor, para mim, eu coloco que ele é um sacerdócio, sim. Sim. Não Olha, é só uma profissão. Uma vez eu estava super frustrada, né, com a minha profissão, e orando a Deus, assim, pedindo para ele me tirar de sala de aula. O Senhor quer fazer outra coisa e tal, conversando mesmo. E ele me fez enxergar que enquanto eu estava ali reclamando por ser professora, eu estava tendo a mesma profissão de Cristo. Porque ele foi professor dos discípulos, ele teve que ter paciência com aquele povo ali, que ele já tinha ensinado 1000 vezes que era para amar o próximo, mas que ainda estava querendo cortar a orelha do soldado, né? Então, assim, falei, aí eu chorei, né? Enquanto Deus me impressionou nesse momento, assim, porque, gente, não é fácil, é muito difícil, E como você falou naquele momento anterior, a gente é desvalorizado. E não é nem só pelo dinheiro, porque se a gente parar para observar, outras profissões ganham menos do que nós, só que ele tem um status. E aí, quando você fala, eu sou professora, a pessoa, tipo assim, quem é você? Já vira a cara, né? E enquanto você fala, eu sou um bancário, mas ganha 3 mil, que é menos que um professor né, da rede pública ganha hoje, ele tem Então, eu acho que um pouco da nossa profissão, acho que salário nenhum vai pagar o trabalho de um bom professor. Isso. Porque o impacto que a gente gera na vida das pessoas, ele é um impacto para a eternidade, né? A pessoa carrega você o resto da vida dela, seja bom, seja ruim. Então, se você for bom, o seu trabalho não tem um salário que vai pagar. Mas a gente pode se olhar com o olhar de pessoas dignas, né? E até, eu acho que, não sei se fazia parte do negócio, mas eu percebo assim que a gente se veste de uma forma que nos desvaloriza até. A gente não se vê como uma pessoa que tem que estar arrumada, bem vestida, porque parece que o nosso ofício, minha rasteirinha e minha calça leg é o que melhor... Vira até piada, né? Então, enquanto que o bancário lá, que dependendo da função, ganha bem menos que você, ele vai bem vestido, ele sente que o trabalho dele é mais digno, é importante. Então, a gente precisa também se olhar como pessoas importantes e transmitir isso para as pessoas também. Mas é o que ela falou, as ações, né, do dia a dia do professor acabam fazendo com que a gente fique desmotivado. Você fica adoecido, né? Acaba não tendo motivação, não né? Tem. Mas é isso mesmo, né? Hoje eu fui num evento de formatura de criança, né? E aí falava a profissão que a criança queria ser. Gente, ninguém mais queria ser professor. Não. Né? Tinha bombeiro, tinha outro, ninguém professor. Mas eu vejo o professor como uma profissão, como você disse, uma profissão que é um sacerdócio, é um privilégio, você tá ali na vida das pessoas, influenciando. E eu levei um choque quando a primeira vez que eu entrei dentro de um presídio, né, e como agente, e lá eu vi um ex-aluno. Então, assim... um ex-aluno. E que era até um aluno bom na sala de aula. Eu falei, mas o que será que aconteceu para ele estar aqui? Então, assim, quando a escola falha, quando o caminho, né? Então, assim, se você trabalhar aquela pessoa, você vai evitar... Ou vai dar possibilidade, né? De diminuir a possibilidade de ele ir por outro caminho. Então, são vidas ali. As pessoas valorizam, o bombeiro salva a vida do bombeiro, mas o professor também salva vidas. E muitas. Então, bom, eu falo assim para os adolescentes, se você está vivendo uma situação difícil, às vezes, até a sua forma de viver pode me amenizar. Dormir,
né? Durma. Adolescente não gosta de dormir. Eu lembro quando eu era adolescente, também queria viver tudo, não queria dormir para quê? Viver Não. intensamente. Exato, mas dormir é importante, Atividade porque quando física, você né? não dorme, você não, o seu corpo não para, não, o sono é reparador, né? Então você volta de novo renovado. Quando você não dorme, você vai ficar extremamente nervoso, você vai acabar ficando vai ter um desentendimento com outro colega, porque simplesmente porque você não dormiu, não vai bem no trabalho, não vai bem na escola, você não tem um bom desempenho, mau humor, então é o primeiro que aparece. A sua alimentação, o adolescente come muito mal, a não ser que tenha alguém orientando, e realmente tem aquele, raramente o adolescente que realmente come direitinho, certinho, mas a maioria, tô falando no geral, não come direito. Então, isso também afeta muito a sua alimentação, afeta diretamente na sua vivência. Isso faz com que, né? Agora que eu você entendi responda. que você queria que eu respondesse aquela hora. Falei, Atividade. eu esqueci essa coisas que... Mas você falou... Eu tava atividade pensando, física, Atividade né? física. Mas você falou, procurar alguém. Isso fortalecer o grupo, exatamente. fortalecer a amizade. Você tá triste, você tem que procurar alguém. Eu tô falando na parte física mesmo, porque às mas vezes, né? Essa é uma coisa que eu tava lembrando e Aham. na hora que eu falar eu não lembrei mais, mas a gente fala muito, quando eles aprendem na escola biologia, bioquímica, a gente entende que o nosso corpo é formado por pedacinhos pequenos e quando não tem a matéria-prima para formar Não os bebe pedaços água, grandes, né? a gente fica com carência, Sim. fica doente. E essa doença pode se manifestar em forma de tristeza, em forma de desânimo, de sono excessivo, Isso. impaciência, Irritabilidade, depressão, né? ansiedade, Irritabilidade. pode ser falta de falta de Exatamente. neurotransmissores, Sim. que a gente tira de que alimento? Por exemplo, o triptofano, que é o aminoácido essencial para formar a serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, né? Se a gente não come banana, aveia, grão de bico, que adolescente que come isso? Eu fiz essa pergunta para eles essa semana. Você via 3 levantando a mão assim na sala. Pouquíssimos. Fala aí, ó, talvez você tá achando que tá com depressão, você só tá desnutrido, tem Outra, que comer. só fica dentro de casa. Gente, não tem vitamina D, Não pelo toma amor de sol, Deus, toma sol, né? não pega Sol. um ar, sabe? Não, e vitamina Então, o tudo sol é bom isso. para o sono adequado, Sim. né? Ele cansa a gente. Então, a gente como professor, em contato com eles todo dia, a gente pode fazer eles enxergarem essas coisas. Eu sei que quando a gente fala assim, por exemplo, na igreja com os adolescentes, eles viram olhar, lá vem o sermão, lá de vem... novo, é. Mas, gente, vocês vão ser adultos, vocês vão saber como isso é primordial, como faz falta, e tudo isso que estão vivendo de ruim, talvez, possa ser simplesmente uma ação que você não está fazendo direito, de algo que você está aprendendo lá na escola, com biologia, com ciências, Com e você certeza. não faz, porque você sabe que o corpo precisa. Gente, eu trouxe... Nicinha, acho que pensou a mesma coisa que eu, né, Nicinha? Eu trouxe 2 livros aqui pra gente finalizar, deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem as 5 linguagens, né? Do amor. E eu achei esse aqui, que é as 5 linguagens do amor dos adolescentes. Muito É bom. muito legal, assim, para você entender diretamente quem legal. lida com esse povo, quem lida com os adolescentes, precisa ler, buscar, né, livros, literaturas, Sim. não só na internet, mas tem muita coisa boa, mas isso aqui é maravilhoso também. Essa aqui é a 2ª edição já de Gary Chapman também, e tem esse aqui, gente, que eu li rapidão, olha, é bem fininho, de Ellen White, é um compilado, né, que fala sobre a culpa, ansiedade, angústia, medo, depressão. E o que é mais legal ainda, citações na Bíblia que falam, que dão um conforto sobre tudo isso e como você agir. Nicinha também trouxe um maravilhoso. Nicinha, fala aí pra gente. Eu trouxe aqui a chave da virada, né? Ele é um manual para cuidar melhor da saúde emocional. Foi escrito por um psiquiatra, mas também com um teólogo. Então, eu comecei a ler, eu falei, nossa, maravilhoso esse livro, quem puder... quem quiser ter, vai numa igreja adventista e peça que é gratuitamente, tá? Gratuito, Isso aqui está gente. sendo gratuito e é maravilhoso. Eu comecei a ler algumas páginas e realmente ensina muita coisa aqui e dicas práticas de como você lidar com essas situações emocional. Por isso que chama a chave da virada. Vai virar a sua vida. Vira a vida, exatamente. E é fininho, fácil. E a leitura é gostosa de ler, é bem fácil de assimilar. E as dicas são maravilhosas. Vai realmente ajudar as pessoas a lidar com as suas emoções. Falando em livro, Nicinha, você foi coautora, né? Fala aí pra gente dos Isso. seus livros. Eu fui coautora de um livro chamado Desprenda-se, como as técnicas e ferramentas podem tornar, né, trazer o melhor de você, trazer à tona o melhor de você. São de vários outros profissionais, né, da área,
e eu participei da inscrição de um capítulo. Meu capítulo é sobre o relacionamento, é sobre as amizade, fala amizade colorida da vida, e nesse capítulo eu abordo quatro competências, que é a autoestima, a empatia, a comunicação, né? Quatro, agora estou lembrando 3, mas enfim, são 4. Sim, vamos ler o livro. Tem vários, né? Mas aí eu dou algumas dicas práticas para desenvolver também na descrição aqui. A boa comunicação, a autoestima e a resiliência, enfim. É tudo que a gente está falando, né? Sim. E o outro é um que fala, o nome do livro é As Incríveis, história de mulheres que passaram por situações e deram a volta por cima. E nesse eu escrevi um capítulo que eu falo sobre a espiritualidade e a sua contribuição na superação da depressão, né? Que é uma situação que eu passei, e aí eu relato lá também. Então, eu tenho aqui 2 livros e também participo de 2 baralhos terapêuticos, um superando a depressão e outro também sobre a ansiedade. Depois você manda tudinho pra gente. Depois eu mando para vocês. Vai colocar na vai ter outros momentos também, né, que a gente vai poder. Gente, a Anicinha tocou no assunto aqui que eu lembrei que a gente não falou, que é importante, a amizade, né? O adolescente precisa buscar amigos, porque é tão importante ter um laço, né, de amizade, e em momentos de crise eles se excluem, né? Então eu falo para os adolescentes também, é outra coisa que vocês podem fazer para melhorar aí a sua vida em relação à doença mental. Busquem amigos. E por falar em amigos, minhas 2 amigas, eu agradeço por vocês estarem aqui hoje. Disponibilizaram um tempo aí que, olha que tempo foi hoje, tempo recorde. Mas, Bárbara, onde que a gente pode te encontrar? Fala aí um pouco do seu trabalho rapidinho, para quem não te conhece, quer saber lá um pouco da sua vida, né? Saber o que você faz, o que você pode contribuir. Diz aí pra gente. Bom, aqui é igual Bombril, né? Tenho que estar no Clube de Desbravador. Bom, na igreja, né, de forma pessoal, um projeto pessoal meu é trabalhar com a questão da música. Então, a gente canta junto no Reaviva, mas esse ano Deus me deu a bênção de gravar a primeira canção, né, o primeiro single. Estamos com outros projetos para esse ano. E na área dos desbravadores, né, uma música voltada para Nação de Lenço. Temos também outro projeto com um amigo nosso de Moçambique, que é o Abel, e está lá em Brasília. Esse mês ainda a gente vai lá para gravar com ele, então acompanhe aí que tem novidades nos próximos meses. Mas fala aí sua rede social para o pessoal saber. Eu, Bárbara Mello, tá? Eu, Bárbara Mello. Lá você pode... ainda não tenho o hábito de compartilhar muito, mas eu vou trabalhar isso no meu coração e vou começar a postar mais, né? Compartilhar mais. Pra gente saber, né? E isso, projetos, né? Pra Deus. E aí, no âmbito profissional, esse ano também temos novidade, né? Começando com a Prof. Me Salva, que é um núcleo de estudos, né? Para aulas particulares, individuais, em grupo, com uma equipe de professores, assim, sensacional, que são muito experientes, eles são maravilhosos, para atender justamente esse público que precisa de um auxílio maior para poder ter um bom desempenho, porque a gente sabe que um dos pontos que deixa os adolescentes muito inseguros, né, e acaba com a autoestima deles, é o desempenho ruim na escola. E às vezes é uma coisinha ou outra que eles precisavam ajustar, que sozinhos eles não dão conta. Então, lá na Prof. Me Salva é justamente esse nome sugestivo, né? Que é o que o aluno vem e chama a gente, Prof. Me Salva. Então, ele vem e chama Prof. Me Salva, e a nossa equipe, né, na necessidade que ele tem, de qualquer disciplina que ele precisar, a gente tem professores especialistas para poder estar atendendo esses adolescentes. E crianças também. Né? Escolhido a dedo esses professores especializados, competentes, gente. Entra lá muito experientes. No Prof. Me Salva no Instagram, né? Prof. Me Salva Oficial, hein? Isso, a gente vai colocar na descrição, tá? E aí vocês procurem, você pai, mãe que precisa de um professor para dar uma ajuda pro seu filho, né? Com certeza. Estamos ali, de braços abertos esperando vocês para dar o melhor suporte, com um atendimento muito humanizado, voltado para a necessidade pessoal daquele aluno. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tem muita gente aqui, Bárbara, que não é de Cuiabá e Várzea Grande. Então, lá nesse Prof. Me Salva, se é de outra cidade, entra lá, vai ter dicas, vai ter... Sim, eles podem encontrar dicas, mas a gente faz atendimento online, tá? Pronto, então, esse atendimento online chega, né, a qualquer lugar do mundo. Então, é só, tá lá em São Paulo e precisa de uma aula de ciências, de física. Entre em contato com a gente agenda a aula online
com os professores top da Prof. Me Salva e você vai ter o seu problema resolvido. Vocês vão amar, gente. E você, Nicinha, onde que a gente te encontra? Nesse encontra, eu falo que eu tô presa e vivo num semi-aberto, saio para casa só para dormir, né? Mas hoje eu estou no Fórum de Cuiabá trabalhando, né? Eu trabalho na audiência de custódia, mas eu sirvo bastante na questão da igreja e também escolas que me convidam para palestrar. Então, esse é um trabalho que a gente faz, na maioria das vezes, voluntário e gratuito, né? E estou terminando ali, finalizando um livro que, na verdade, é um manualzinho, um livro pequeno sobre o TDAH, TDAH descomplicado para pais e professores, porque a gente vê muito, está vendo muito nessa questão do TDAH hoje em dia, e aí traz ali dicas, orientação, esclarecimentos práticos e fáceis para o pai e para o professor entender o que é o TDAH, como trabalhar, como ele é manifestado na criança. Então, e por que isso? Porque eu fui diagnosticada com TDAH ano passado, né? No começo do ano passado. Na fase adulta. Fase adulta. Coisa que eu já nunca tive problema de aprendizado, porque geralmente se pensa TDAH como uma dificuldade de aprendizado. Mas houve situações que aí teve uma junta, né, neuropsicólogo e neuropsicóloga, psiquiatra e neurologista para poder fechar diagnóstico. Sim. E aí a gente fala que, bom, então agora é bom que agora eu sei como funciona a mente, o que eu preciso fazer, mas não é fácil, porque a gente tem algumas dificuldades, mas eu achei interessante escrever sobre isso também para ajudar alguns pais e professores. Então, essa vai ser Fala aí sua rede social pra gente. Rede social é nicinha.vg. Certo, então, gente, vocês podem encontrar as duas aí nessa parte profissional, palestrante e tudo mais. Prof. Me Salva. E Bárbara também, que canta bastante. Você também me encontra nas redes sociais, eu estou nas 3, né? Mas acho que as mais comuns aí, TikTok, Facebook e Instagram, @angelis.ariadne. E aqui no YouTube, neste canal que vocês estão assistindo, Amor que Ensina. A cada domingo um episódio. Eu gostaria muito que você tirasse um tempinho aí, vai escutando enquanto está fazendo alguma coisa, porque são episódios realmente que trazem problemáticas, que trazem problemas que a gente está enfrentando na família, na parte individual também como pessoa, mas sempre para edificar, sempre para melhorar. E com certeza para falar sobre Deus, porque nós estamos aqui de passagem nesse mundo. Então, por que não tentar melhorar um pouquinho esse tempo que nós estamos aqui? Então, você pode assistir ali todos os domingos, curte, compartilha, coloca aí o seu comentário, o que você achou desse episódio aqui com a Bárbara e com a Nicinha. E já de antemão agradeço a vocês duas mais uma vez, tá? Por vocês estarem aqui, foi um prazer. O prazer foi nosso. Inenarrável estar aqui com vocês, foi muito gostoso essa conversa, né? Uma conversa edificante, porque a gente conversa e Sim. aprende. Aprendi bastante com vocês, tá bom, meninas? Obrigada. Que Deus abençoe todas vocês nos trabalhos e na vida de vocês, tá bom? Obrigada, Angélis, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Especialmente porque a gente pode compartilhar da diferença, né, que Deus faz na nossa vida. Isso. Acho que uma coisa que a gente faltou falar foi, de todas as coisas que o adolescente pode fazer, a principal é buscar a Deus, né? Isso. Buscar a Deus, ele vai ter o preenchimento e as respostas que ele precisa. Verdade. Bem pontual. Isso. Né, Nicinha? Isso aí. Gente, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu espero que você tenha gostado, assim como nós. Tchau, tchau. Tchau.